Olá, em primeiro lugar eu desejo que você esteja bem. E hoje, que tal fazermos esse trilho de mesa? Essa peça ficou medindo 95 centímetros aqui de comprimento por 35 centímetros de largura. Não é difícil de trabalhar, também é muito fácil de aumentar. Esse daqui que vocês estão vendo é para uma mesa de 4 cadeiras. Para fazer essa peça aqui mais comprida, é só acrescentar mais squares simples, desses aqui que foram trabalhados na cor caramelo. Esse daqui que eu fiz para a mesa de 4 cadeiras, eu trabalhei com 1, 2, 3 squares simples aqui de cada lado, entre as duas pontas aqui do trilho. Ficou perfeito para uma mesa de 4 cadeiras. Para uma mesa de 6 cadeiras, é só você trabalhar 1, 2, 3, 4, 5. Continua aqui, faz mais 2. Então, ao invés de 3, você vai trabalhar 5 squares simples aqui, emendando da maneira como eu vou orientar no vídeo. Vai fazer isso dos dois lados, então 5 squares simples ali, 5 aqui. E depois trabalha as duas pontas do mesmo jeito que eu vou orientar aqui no vídeo. Então é muito fácil de aumentar. E se você quiser fazer ainda maior, é só você continuar emendando mais squares simples aqui no meio da peça. E você trabalha do comprimento que você desejar. É uma peça que tem bastante emenda? Sim, é uma peça que tem bastante emenda, mas não tenha medo, porque é muito fácil de fazer as emendas e muito fácil de arrematar também as pontas das linhas das nossas emendas. Então, ele é bastante simples e bastante rápido de trabalhar. Então é isso. E se você fizer essa peça por esse vídeo e gostar do resultado, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Então agora vamos aos materiais. Para trabalhar essa peça, eu usei um novelo com 300 gramas do fio extra cores na cor caramelo, um novelo com 300 gramas do fio extra multicor verde folha, um novelo com 300 gramas do fio extra multicor vermelho. As 3 linhas são fio número 5 e eu não gastei toda a linha. Sobrou bastante dos 3 novelos. Trabalhei com agulha para crochê de 3 milímetros e também usei agulha de tapeceiro e tesoura para os arremates. Começo com o fio na cor caramelo, trabalhando aqui 6 correntes. E 6. Volto na primeira corrente, prendo aqui um ponto baixíssimo. Então, criei aqui um pequeno anel com essas 6 correntes. Na sequência, subo 3 correntes, faço mais 2 pontos altos aqui dentro desse anel. Então, aqui contando com as 3 correntes, eu trabalhei um grupinho de 3 pontos altos. Agora, faço 3 correntes, 1, 2, 3. Mais 3 pontos altos aqui no anel. Depois dos 3 pontos altos, faço mais 3 correntes e mais 3 pontos altos aqui no anel. Depois, mais 3 correntes, 1, 2, 3 e mais 3 pontos altos no anel. Depois, mais 3 correntes. E vamos fechar aqui essa volta na primeira, segunda, terceira corrente aqui que nós fizemos para iniciar. Então, aqui eu estou trabalhando um square simples com vocês. Então, essa aqui é a primeira volta do nosso square. Agora, vamos iniciar a segunda. Começo caminhando com 3 pontos baixíssimos até chegar nas correntes. Chegando aqui nas correntes, nós subimos mais 3 correntes, fazemos mais 2 pontos altos.
Então, aqui, criei um grupo com 3 pontos altos, mais uma, duas, três correntes e mais 3 pontos altos aqui no mesmo intervalo. Então, aqui eu criei o primeiro canto da minha segunda volta. Nós vamos fazer 4 cantos iguaizinhos a esse aqui que eu acabei de mostrar. Depois de cada canto, nós fazemos uma corrente de separação, vamos para o próximo intervalo aqui e trabalhamos outro canto igualzinho esse que eu acabei de mostrar aqui. Então, aqui trabalhei o meu segundo canto, agora faço uma corrente de espaço, trabalho outro canto com os 3 pontos altos, as 3 correntes e mais 3 pontos altos. Então, aqui o meu terceiro canto, agora uma corrente, mais um canto aqui nesse próximo intervalo de base. Então, aqui trabalhei o meu quarto canto, em seguida eu fiz aqui uma corrente, agora fecho com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que fiz para iniciar essa volta. E completei aqui a segunda volta do meu square. Agora, vamos trabalhar terceira volta. Inicio caminhando com 3 pontos baixíssimos até chegar no intervalo de correntes. E aqui, nesse intervalo, eu vou trabalhar um canto igualzinho os cantos que nós fizemos na base, com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Então, começo aqui com as 3 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto, faço mais 2, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Agora, eu faço uma corrente de separação, venho nesse intervalo de uma corrente aqui de base e nesse local eu trabalho 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, faço uma corrente, venho para esse próximo intervalo do canto aqui, e aqui eu faço outro canto igualzinho esse primeiro. Bem, então aqui eu trabalhei o meu segundo canto. Aqui, para completar essa volta, nós sempre vamos fazer, depois de cada canto, uma corrente e 3 pontos altos no intervalo aqui de uma corrente de base, igual eu mostrei aqui. Depois dos 3 pontos altos, é só fazer mais uma corrente e outro canto da mesma maneira como eu fiz aqui com vocês. Então, nós vamos contornar toda essa volta com esse padrão aqui. Eu vou completar essa volta e já venho. Completei a terceira volta do square, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Agora, vamos trabalhar a quarta volta. Eu começo aqui caminhando com 3 pontos baixíssimos. Cheguei aqui nas correntes do canto, aqui eu trabalho outro canto, então, para começar, sempre subimos 3 correntes. Então, olha, aqui trabalhei o primeiro canto da minha quarta volta. Depois de cada canto, sempre fazemos uma corrente e trabalhamos 3 pontos altos no próximo intervalo de corrente de base. Depois dos 3 pontos altos, mais uma corrente. Aqui, logo à frente, tenho mais um intervalo de uma corrente. Então, nesse local, eu faço mais 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos altos, faço uma corrente e encontro aqui as correntes do próximo canto. Aqui eu trabalho outro canto com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Então, completei aqui o meu segundo canto. O padrão aqui da quarta volta será esse. Em cada um dos lados aqui do square, eu vou ter 2 grupinhos de 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Então, vou completar o restante dessa minha volta com esse padrão e já venho. Completei aqui a quarta volta do meu square. 1, 2, 3, 4 voltas. Agora, nós vamos caminhar aqui com 3 pontos baixíssimos até as correntes.
Depois que chegou aqui nas correntes, nós laçamos mais uma vez, estendemos aqui a laçada e vamos cortar essa linha. Então, os squares simples que nós vamos trabalhar aqui para esse trabalho, eles terão 4 voltas, como esse aqui que eu fiz com vocês. No total, nós vamos fazer para essa peça 6 quadradinhos iguais a esse. E vamos trabalhar da seguinte maneira. Aqui está o meu primeiro quadrado, ou square. Aqui está o meu segundo. O segundo, eu vou trabalhar da seguinte forma. Vou fazer aqui a primeira, a segunda e a terceira volta completas. A quarta volta, eu vou trabalhar o primeiro canto, o primeiro lado, o segundo canto, o segundo lado, o terceiro canto, o terceiro lado. Quando eu começar a trabalhar aqui o meu quarto canto, vou fazer apenas 3 pontos altos, depois uma corrente e vou emendar nesse primeiro que já está pronto. Então, aqui, vou posicionar o primeiro square que está completo dessa maneira, com a ponta da linha aqui do meu lado esquerdo. Vou deixar os pontos com o lado direito voltado para cima. Esse aqui é o lado do avesso. Então, deixo o direito para cima, venho no local onde estou trabalhando aqui no meu segundo square e nesse canto, nessas correntes aqui desse canto, eu vou emendar da seguinte maneira. Passo a agulha por debaixo aqui dessas 3 correntes, busco uma linha, prendo aqui um ponto baixo. Então, ó, notem que os meus 2 squares estão com o lado do direito, os pontos aqui voltado para cima. Depois que eu prendi esse ponto baixo, é só fazer aqui mais uma corrente, completar esse canto aqui com 3 pontos altos. Então, aqui está a emenda feita e completo aqui o restante desse canto. Agora, é só terminar esse restinho desse lado aqui, fazendo sempre uma corrente e 3 pontos altos em cada intervalo de uma corrente de base. Depois de completar aqui esse lado, nós fechamos com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente do início dessa volta. Caminhamos com mais 3 pontos baixíssimos até chegar nas correntes. Depois de chegar nas correntes, nós laçamos mais uma vez e cortamos aqui essa linha. Então, aqui eu tenho 2 squares emendados. Agora, trabalho um terceiro square, igualzinho fiz o meu segundo, com a primeira, segunda e a terceira volta completa e a quarta volta trabalhada até os 3 primeiros pontos altos aqui do meu quarto canto. E vou fazer a emenda. Faço aqui uma corrente depois desses 3 pontos altos, pego os 2 que já estão emendados, deixo os 2 com as pontas das linhas aqui para o esquerdo, tudo aqui com os pontos com o lado direito voltado para cima, emendei aqui, venho nessa direção e emendo nesse canto. Do mesmo jeito, as emendas aqui são sempre nessas 3 correntes do canto, presas com um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, mais uma corrente, completa o canto e o restinho aqui da volta. Depois que fecha aqui com o ponto baixíssimo, nós caminhamos com mais 3 pontos baixíssimos até chegar nas correntes do canto. Chegou nas correntes, é só dar mais uma laçadinha aqui e cortar. Então, até aqui estou com 3 squares emendados, todos eles com as pontas aqui para o lado esquerdo. Então, olha, por enquanto, o meu trabalho está assim. Agora, nós vamos fazer aqui o quarto square e vamos emendar nessa posição que estou mostrando para vocês. Então, aqui estão os 3 que nós já emendamos e agora esse quarto eu não vou emendar naquela ponta, eu vou emendar nesse canto aqui. Que eu vou voltar agora emendando 3 squares do lado de cá. Vão ficar 2 de cada lado aqui. Então, nessa posição, nós vamos emendar agora o nosso quarto square, usando esse canto aqui.
E aqui, olha, antes de continuarmos, deixa eu só falar uma coisa. Esse trilho, vocês sabem que é para uma mesa de 4 cadeiras. Agora, se você estiver fazendo para uma mesa de 6 cadeiras, então, antes de você começar a voltar, como eu vou mostrar aqui agora, você continua emendando mais 2 squares aqui, seguindo essa mesma direção aqui que nós fizemos esses primeiros 3. Então, você vai fazer um total de 5 squares emendados iguais a esse aqui para uma mesa de 6 cadeiras. Depois, você continua, faz mais 5 aqui, seguindo o mesmo padrão que eu vou mostrar nesses 3 aqui para uma mesa de 4 cadeiras. Voltando, então, aqui no nosso trilho para mesa de 4 cadeiras, agora eu deixo nessa posição, com as emendas assim, eles estão agora aqui nessa posição para mim. Venho nesse último square aqui e nesse canto eu vou emendar o meu quarto square. Então, aqui, olha, trabalhei esse quarto square, as 3 primeiras voltas completas e a quarta volta eu trabalhei até fazer esses 3 primeiros pontos altos do meu quarto canto. Agora, faço aqui uma corrente, venho na corrente do canto desse terceiro square que nós emendamos, nessa posição aqui, olha. E aqui, prendo um ponto baixo. Agora, faço uma corrente e completo esse restinho aqui da volta. Prendeu com um ponto baixíssimo aqui quando encerrou a volta, caminha com mais 3 pontos baixíssimos até as correntes do canto. Dá mais uma laçada aqui e corta. Então, aqui está o meu quarto square emendado e está nessa posição aqui que vocês estão vendo. Agora, nós vamos fazer um quinto square. E é aqui, olha, o meu quinto square, eu vou trabalhar da seguinte maneira. Faço a primeira, segunda, terceira volta completas. E a minha quarta volta, eu vou trabalhar apenas o primeiro canto, o primeiro lado. O segundo canto, o segundo lado. Quando eu iniciar aqui o meu terceiro canto da quarta volta, eu já vou começar a fazer a emenda. Então, aqui, olha, no meu quinto square, eu vou fazer 2 emendas, uma naquele canto e uma nesse aqui. Então, olha a posição que estão aqui os meus squares. Esse aqui, o último que nós emendamos. Agora, esse aqui eu vou emendar naquele canto daquele square e nesse canto desse último square que nós fizemos. Então, você trabalha só o primeiro, o segundo canto inteiro. O terceiro canto, só os 3 primeiros pontos altos e começamos as emendas. Então, vamos lá. Então, aqui, olha, no meu terceiro canto, depois de fazer os meus 3 primeiros pontos altos, eu faço uma corrente, venho. Aqui, olha, é o segundo square que nós emendamos esse aqui. Nesse canto, prendo aqui um ponto baixo. Faço mais uma corrente, completo aqui até chegar no próximo canto. Bem, então, aqui fiz a minha emenda, completei esse lado aqui e cheguei no quarto canto aqui desse square. Trabalhei os meus 3 primeiros pontos altos, agora eu pego nesse quarto square aqui que nós emendamos e nessa ponta aqui vou fazer a minha emenda. A emenda sempre igual, uma corrente, um ponto baixo pegando nas correntes do canto do outro square. Mais uma corrente, completa aqui o restinho da volta. Bem, então aqui eu completei a emenda do meu quinto square e ficou assim. Agora, nós vamos trabalhar o nosso sexto square e vamos emendar da mesma maneira que emendamos esse último aqui. Então, eu trabalho o sexto square. O primeiro canto, o primeiro lado, o segundo lado e inicio aqui o terceiro canto da minha quarta volta e em seguida eu começo a fazer as emendas. Então, vai ficar nessa posição. Vou emendar naquele canto, trabalhar esse lado, depois emendar
esse canto aqui. E em seguida completar aqui o restinho dessa volta. Bem, então é igualzinho que eu já mostrei, não vou filmar esse pedacinho aqui da emenda, é só seguir a orientação que passei. Eu vou completar aqui a minha e já venho. Bem, emendei aqui o meu cesto square, por enquanto meu trabalho está assim. Essa aqui é a primeira fase do nosso trabalho e ela já está pronta. Agora, nós vamos deixar quietinho isso aqui de lado e vamos iniciar agora a segunda fase aqui do nosso trabalho. Bem, a segunda parte aqui, nós vamos trabalhar 6 flores de pontos pipocas, como essas aqui. Então, essas flores são feitas da seguinte maneira. Aqui eu vou usar o vermelho mesclado e inicio aqui fazendo 6 correntes. Fez as 6 correntes, volta aqui na primeira e fecha aqui com ponto baixíssimo. Prendeu aqui o ponto baixíssimo, nós vamos subir aqui 1, 2 correntes, só 2. E essas 2 correntes eu não vou contar como ponto aqui nessa volta que eu vou trabalhar agora. Vai ficar neutro isso aqui, não conto como ponto. Laço, venho aqui no anel e dentro desse anel vou trabalhar um total de 16 pontos altos, começando a contar a partir desse que eu vou fazer aqui agora. Então, olha. 1, 2 e continuo até trabalhar aqui os 16 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e já vem. Então, aqui, olha, eu trabalhei. Não conto as correntes, começo a partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos. Agora, eu venho no primeiro ponto alto que fiz, que é esse aqui, no topo desse ponto eu prendo um ponto baixíssimo. Então, aqui encerrei essa volta. Essa pontinha inicial aqui, eu já prendi por debaixo dos pontos que eu trabalhei aqui. Agora, eu puxo e fecho aqui o miolinho da flor. Vamos iniciar aqui a nossa segunda volta. Para começar, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse ponto alto aqui logo à frente. Nesse ponto aqui onde está o meu ponto baixíssimo, vou trabalhar um ponto pipoca. Subo 3 correntes, que equivalem ao primeiro ponto alto. Aqui faço um total de 7 pontos altos. Então, eu já tenho 1, trabalho mais 6, pegando tudo aqui, nesse único ponto de base. Então, aqui, olha, contando desde as correntes, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, eu estendo aqui a minha laçada e introduzo a minha agulha aqui na terceira corrente. Pego a minha laçada de volta, ajusto aqui na agulha e puxo aqui pela terceira corrente. Então, fechei aqui e fiz o ponto pipoca. Depois, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 correntes. Fez as 4 correntes, vem na base, pula um ponto, no da frente faz outro ponto pipoca. Então, vou trabalhar inicialmente aqui 7 pontos altos, tudo nesse ponto. Depois que faz os 7 pontos altos, estende um pouquinho aqui a laçada, volta. No primeiro dos 7, no topo do ponto, introduz a agulha, busca a laçada de novo e passa essa laçada aqui, olha, pelo primeiro ponto alto. Então, aqui está meu segundo ponto pipoca. Fechou aqui o ponto pipoca, faz sempre 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Fez as 4 correntes, laça. Vem na base, pula um, no da frente, faz outro ponto pipoca. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos seguir por toda essa volta. No final, nós teremos feito aqui um total de 8 pontos pipocas, sempre separados aqui por 4 correntes. Então, eu vou completar aqui essa minha volta com essa orientação e já venho. Bem, então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos pipocas. Depois do oitavo, fiz as 4 correntes, agora fecho com um ponto baixíssimo aqui, olha, no local onde fechei o meu primeiro ponto pipoca. Dou mais uma laçadinha aqui e corto essa linha.
E está pronta aqui a minha flor pipoca. Aqui, olha, essa primeira linha aqui inicial do nosso trabalho é só puxar bem aqui o miolinho, deixar bem fechadinho. E cortar aqui essa linha, que essa ponta aqui do meio já está arrematada. Bem, então aqui, para esse trilho, nós vamos trabalhar 6 flores pipocas, iguais a essa aqui que eu acabei de orientar vocês. E aqui, olha, independente se o seu trilho é para uma mesa de 4 ou de 6 cadeiras, você vai trabalhar apenas 6 flores aqui. Então, aqui é tudo igual, tanto para o trilho de uma mesa de 4 cadeiras, como para o trilho de uma mesa de 6 cadeiras. Bem, depois de trabalhar as nossas 6 flores, nós vamos trabalhar aqui com o barbante verde, uma base de square ao redor das 6 flores. Então, do lado direito aqui da base, vai ficar assim, com 4 cantos e um grupinho de 3 pontos altos entre cada canto. Então, trabalho essa base da seguinte maneira: aqui é minha flor, eu tenho entre cada ponto pipoca um intervalo de 4 correntes aqui. Deixo os pontos pipocas virado aqui pro meu lado, o direito do ponto pro meu lado, e aqui, olha, nesse intervalo de correntes que eu tenho logo depois do local onde eu fechei, vou prender o meu verde. Então, aqui, olha, já prendi, amarrei o verde em cima da linha do vermelho, que assim eu já vou prendendo aqui todas essas pontas e arrematando. Bom, depois de prender aqui a linha, eu busco aqui pra frente e subo aqui 3 correntes. E vou trabalhar nesse intervalo de 4 correntes ainda mais 2 pontos altos. Então, contando desde as correntes, fiz até aqui 3 pontos altos, em seguida faço 1, 2, 3 correntes. E mais 3 pontos altos nesse mesmo intervalo aqui de base. Então, olha, ficou assim, usando 4 correntes de base, eu trabalhei um canto com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Essa ponta aqui, ó, é só cortar aqui bem rente, onde saiu, que já está arrematado, as 2 pontas aqui. Então, já nos livramos desse arremate. Depois que trabalhou aqui o canto, nós fazemos uma corrente e agora vamos trabalhar no próximo intervalo de 4 correntes que eu tenho aqui de base. Aqui eu faço 3 pontos altos. Fez 3 pontos altos aqui, uma corrente. Agora, venho no próximo intervalo de 4 correntes aqui de base e trabalho outro canto igualzinho esse aqui. Então, aqui o meu segundo canto. Depois, faço uma corrente, próximo intervalo de 4 correntes, 3 pontos altos aqui. Fez os 3 pontos altos, uma corrente. Venho para o próximo intervalo de 4 correntes de base e trabalho outro canto. Então, aqui o meu terceiro canto. Agora, uma corrente, próximo intervalo de base, 3 pontos altos. Fez esses 3 pontos altos, uma corrente, próximo intervalo, outro canto. Então, aqui o meu quarto canto. Agora, é só fazer uma corrente, próximo intervalo, 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos altos, uma corrente, encontro aqui as 3 correntes que eu fiz para iniciar essa volta. Prendo aqui um ponto baixíssimo. Caminho com mais 3 pontos baixíssimos até chegar nessas correntes. Chegando nas correntes, laço mais uma vez e corto essa linha. Bem, então, nós vamos trabalhar essa volta no verde, é uma volta apenas, com essa base de square ao redor de cada uma das nossas 6 flores. Bem, e depois de completar aqui essa volta no verde em todas as nossas flores, nós vamos voltar a trabalhar com o barbante na cor caramelo. Então, aqui, vou amarrar o meu caramelo nesse local aqui onde eu tenho essa ponta aqui do verde.
E eu vou trabalhar mais uma volta aqui do square com o barbante caramelo. Vou aproveitar aqui e vou arrematar essas duas pontas que eu tenho aqui de linha. Então, aqui, amarrou, busca a linha aqui pra frente, sobe 3 correntes, trabalha aqui mais 2 pontos altos. Então, aqui, contando com as correntes, eu fiz 3 pontos altos. Agora, 3 correntes. E mais 3 pontos altos aqui nesse mesmo intervalo de base. Então, aqui trabalhei um canto. Agora, faço uma corrente, 3 pontos altos nesse próximo intervalo de uma corrente. Fez os 3 pontos altos, faz uma corrente, próximo intervalo, mais 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, uma corrente, encontro aqui outro canto. Aqui eu trabalho o meu segundo canto. Bem, então, aqui está o meu segundo canto, e essa volta que estamos fazendo, ela segue o mesmo padrão do square. Então, eu vou trabalhar aqui a minha, fazendo sempre uma corrente, 3 pontos altos em cada intervalo de base, um canto, até eu começar a trabalhar aqui o meu quarto canto. Vou fazer a minha até aqui e venho pra gente continuar. Então, aqui, eu trabalhei essa volta aqui no square, até iniciar aqui o meu quarto canto, fiz apenas 3 pontos altos aqui e vou emendar esse square agora. Agora, eu vou emendar o square com a flor nesses squares que nós fizemos aqui inicialmente. Então, eu pego eles de novo e aqui, olha, nessa posição, tenho 2 squares aqui de cada lado, venho na ponta aqui e vou fazer nesse canto aqui a emenda do square com a flor. Então, depois de trabalhar aqui os 3 primeiros pontos altos do quarto canto, faço uma corrente, prendo um ponto baixo nesse canto aqui. Depois, uma corrente, completo aqui o restinho dessa volta. Depois que a gente emenda os squares, o restante é tudo igual que eu já mostrei. Nós completamos o canto e o restinho da volta com o mesmo padrão. Toda vez aqui, depois que encerra a volta com o ponto baixíssimo, nós caminhamos com os 3 pontos baixíssimos até as correntes do canto. Depois chegou nas correntes, laça mais uma vez e corta. Bem, então aqui, olha, eu emendei o meu primeiro square com a flor e está assim aqui o meu trabalho. Então, aqui, olha, depois que eu completei aqui a emenda dessa primeira flor, eu peguei aqui uma segunda flor e trabalhei aqui a minha volta no caramelo, fazendo na segunda flor o primeiro canto, primeiro lado, segundo canto, segundo lado. No terceiro canto, vou começar a minha emenda. E aqui, olha, essas duas pontas que nós prendemos aqui por debaixo dos pontos que nós trabalhamos no primeiro canto, é só cortar que elas já estão arrematadas. Então, assim que é feito o arremate aqui dessas linhas. Vamos voltar aqui para nossa emenda. Esse square aqui, o segundo com flor, eu vou emendar em 2 lugares. Vou emendar no square que é inteiro aqui com o castanho e no square que tem a flor. Então, primeiro vou emendar nesse aqui que é só castanho. Então, depois dos 3 pontos altos do terceiro canto, eu faço uma corrente e prendo aqui normalmente com o ponto baixo. Depois, uma corrente e vou trabalhar aqui a próxima lateral, completando esse canto, até eu trabalhar aqui os 3 primeiros pontos altos do próximo canto. Então, olha, emendei nesse aqui, trabalhei essa lateral até os 3 primeiros pontos altos desse próximo canto. Agora, vou emendar nesse canto aqui do square que tem a flor. Então, faço uma corrente e prendo com o ponto baixo aqui no canto do square com a flor. Depois, uma corrente completa aqui o restinho dessa lateral.
Eu vou completar aqui o meu já vem. Completei aqui a emenda do segundo square com a flor e meu trabalho está assim, olha. Agora, vou pegar uma terceira flor e vou começar a trabalhar aqui a minha volta no caramelo. Vou fazer nessa terceira flor só um canto e um lado, e no segundo canto vou trabalhar só os 3 primeiros pontos altos. E eu vou emendar esse aqui nessa posição aqui que vocês estão vendo. Bem, então aqui vamos trabalhar da seguinte maneira. Deixa eu virar aqui um pouquinho, ficar na mão para eu trabalhar. Depois desses 3 pontos altos, eu faço uma corrente, venho nesse canto aqui do square e prendo aqui meu ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, faz mais uma corrente. Vem aqui e completa esse canto desse square. Completou o canto aqui com esses 3 pontos altos, nós vamos prender um ponto baixo, ó, aqui o local onde eu fiz a emenda. Aí, eu tenho aqui logo à frente uma corrente. Nessa corrente aqui, eu prendo um ponto baixo. Depois do ponto baixo, eu volto para cá e nesse próximo intervalo aqui de uma corrente, faço 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos aqui, vamos no square de lá de novo. Tem uma corrente aqui, nessa corrente mais um ponto baixo, ó. Aqui onde prendi, vem no da frente. Sempre assim, prendeu aqui, vem no próximo, prendeu aqui, vem pro da frente. Fez o ponto baixo, laça, volta para cá, no intervalo de uma corrente, faz 3 pontos altos. Fez aqui os 3 pontos altos. Agora, temos esse intervalo aqui de uma corrente, aqui eu prendo um ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo, volta pro lado de cá. E agora, eu tenho aqui um canto, então, eu começo aqui fazendo 3 pontos altos. Depois de fazer aqui os 3 primeiros pontos altos do canto, eu vou fazer uma emenda aqui, olha, pegando nesse ponto baixo que já foi da emenda desses dois aqui. Então, fiz os 3 pontos altos, faço uma corrente, passo a minha agulha por debaixo desse ponto baixo aqui, olha, onde eu já é um ponto baixo de emenda. Então, puxo aqui uma linha e faço outro ponto baixo aqui. Então, mais uma corrente. Volto pro lado de cá e completo aqui esse canto. Aqui está assim. Então, esse último square aqui, que vai ficar bem na ponta do nosso trilho, ele é emendado dessa maneira. Aqui, gente, depois que trabalhou aqui a emenda do canto, esse outro lado aqui é emendado de maneira idêntica que eu acabei de mostrar desse lado de cá. Então, vou fazer aqui o meu, depois que eu emendar aqui, até nas correntes desse canto, é só completar aqui o restinho dessa volta e fechar com um ponto baixíssimo, caminhar com mais 3 pontos baixíssimos e cortar a linha quando estiver aqui na corrente do canto. Então, eu vou completar esse restinho aqui e venho mostrando como ficou. Bem, eu completei aqui a emenda do terceiro square nessa primeira ponta e ficou dessa maneira aqui. Agora, nós vamos trabalhar outra ponta com as flores igualzinha essa que fizemos desse lado, lá do outro lado. E aqui desse lado, olha, o primeiro square com a flor que eu vou emendar, eu vou trabalhar aqui com o caramelo só o primeiro canto, o primeiro lado, o segundo canto, o segundo lado. No meu terceiro canto, eu faço apenas 3 pontos altos. Então, aqui, depois de trabalhar esses 3 primeiros pontos altos desse terceiro canto, eu emendo aqui nesse square trabalhado só com a cor caramelo. A emenda é feita da mesma maneira que nós já estamos fazendo nos outros squares. Depois que emenda aqui com o ponto baixo, é só completar o restante da volta até encontrar o início, fechar com o ponto baixíssimo e caminhar com mais 3 pontos baixíssimos até as correntes. Então, eu vou fazer aqui a emenda e já venho. Completei aqui a emenda da primeira flor nessa ponta e ficou dessa maneira. Agora, nós vamos começar a trabalhar a volta com o caramelo na segunda flor dessa ponta. Faço o primeiro canto, o primeiro lado, o segundo canto, o segundo lado e os 3 primeiros pontos altos do terceiro canto e vou iniciar aqui as emendas. Então, eu vou emendar aqui, olha, nesse canto
Depois, trabalhar essa lateral, emendar esse outro canto e completar a minha volta. Vou fazer aqui o meu. Emendei aqui a segunda flor dessa ponta e por enquanto está assim. Agora, nós começamos aqui a volta com o caramelo na nossa terceira flor aqui dessa ponta. E aqui eu trabalho só o primeiro canto, primeiro lado. No segundo canto, faço apenas os 3 primeiros pontos altos e vou começar aqui a emenda, que será feita igualzinha nós fizemos no terceiro square com a flor lá na outra ponta, que é prendendo aqui o ponto baixo no canto e trabalhando 3 pontos altos aqui no intervalo de correntes aqui do verde, prendendo um ponto baixo no square de cá. 3 pontos altos, ponto baixo, 3 pontos altos, ponto baixo. Quando chega aqui, nesse ponto baixo, prende um ponto baixo pegando pelo ponto baixo, igualzinho fizemos lá. E continuamos aqui esse lado de cá com esse mesmo padrão, até emendar aqui nesse último canto. Depois, é só completar aqui o restinho dessa volta e prender aqui com o ponto baixíssimo. Então, eu vou completar aqui o restante dessa emenda e já venho. Completei aqui a emenda da terceira flor dessa ponta e deixa eu falar uma coisa, se você ficou com alguma dúvida para fazer aqui essa outra ponta, é só você descer aí na descrição do vídeo, que eu deixei lá marcado o minuto exato, onde eu mostrei ali daquele outro lado, como a gente fazer a emenda daqueles 3 squares com a flor. Então, é só você assistir o que eu filmei naquela ponta e copiar nessa daqui. Bem, e por enquanto o nosso trabalho está assim. E aqui, olha, depois que eu completei o último square com a flor aqui, a emenda, eu não cortei o meu barbante. Eu vou continuar trabalhando agora com a mesma linha. Não precisa cortar, então, aqui depois que emenda o último squarezinho aqui com a flor. Agora, nós vamos fazer uma volta contornando todo o redor aqui da nossa peça com a mesma linha. Bem, então aqui, olha, do local onde eu encerrei aqui a emenda do meu último square, eu vou continuar trabalhando agora uma volta aqui ao redor de toda a peça. Então, fazemos da seguinte maneira. Eu vou começar aqui com 3 correntes. Eu estou trabalhando aqui nas correntes do canto do square. Então, faço mais 2 pontos altos. Então, aqui, contando com as correntes, fiz 3 pontos altos. Em seguida, eu vou fazer aqui só uma corrente, vou trabalhar mais 3 pontos altos nesse mesmo intervalo. Então, aqui eu trabalhei só uma corrente de espaço entre os grupos de 3 pontos altos. Depois, continuo trabalhando uma corrente e 3 pontos altos em cada intervalo de corrente que eu tenho aqui de base. E os intervalos de correntes aqui serão sempre de uma corrente apenas. Fez a corrente, próximo intervalo de base, 3 pontos altos. Quando eu chegar aqui, olha, nesse local que eu passo para o outro square aqui, eu vou trabalhar 3 pontos altos nesse intervalo. Então, fiz 3 pontos altos aqui, fiz uma corrente, agora faço mais 3 pontos altos nesse próximo intervalo. E aqui, vou prender essa ponta de linha por debaixo dos pontos que eu trabalhar agora. Então, aqui trabalhei os meus 3 pontos altos, prendi a minha ponta. Depois, é só cortar aqui bem rente essa ponta, que já está arrematada essa linha. Agora, nós já vamos arrematando todas as pontas que nós temos aqui dos squares. Depois, aqui eu continuo com uma corrente, mais 3 pontos altos. Bom, aqui então eu vim trabalhando e cheguei para trabalhar aqui esse canto, que é um topo aqui em cima, depois eu vou começar a descer. Então, todas as vezes que nós encontrarmos essa ponta, que formos começar a descer, nós sempre vamos fazer 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, só uma corrente, uma só, e mais 3 pontos altos aqui no mesmo local. Então, todas as pontas em cima vão ser trabalhadas dessa maneira aqui, com uma corrente apenas.
Depois descemos aqui fazendo 3 pontos altos separados por uma corrente até esse último intervalo. Então, olha, trabalhei aqui nessa lateral e cheguei aqui no local onde eu vou passar desse square para trabalhar do lado de cá. Então, depois que eu fizer esses 3 pontos altos, eu não vou fazer nenhuma corrente. Direto aqui, vou laçar, vir nesse primeiro intervalo de uma corrente. Então, aqui eu não trabalho nada, aqui vai ficar vazio. Venho direto aqui e subo aqui, fazendo os 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Então, ficou assim. E aqui, todas as vezes que chegarmos nesse local, nós vamos encontrar uma ponta aqui de arremate, que foi aquela ponta que nós sempre caminhamos com 3 pontos baixíssimos até chegar aqui nas correntes. Então, nós vamos agora arrematar todas essas pontas, prendendo por debaixo dos pontos que a gente trabalhar aqui agora. E aqui nessa ponta, nós fazemos os 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, uma corrente só e mais 3 pontos altos. Então, olha, essas pontas aqui já estão arrematadas. Depois é só estender aqui bem as pontas e cortar bem rente aqui, que já arremata tudo de uma única vez agora nessa volta que nós estamos fazendo. Bom, gente, então é com esse padrão que é trabalhada essa volta. Eu vou contornar aqui a minha inteirinha até encontrar o início e já vem. Bem, contornei toda a volta aqui do meu trabalho, seguindo o padrão que orientei vocês. Quando encontrei aqui as 3 correntes iniciais, eu fechei com o ponto baixíssimo, caminhei com mais 3 pontos baixíssimos, até chegar naquela corrente que eu tenho aqui no meio desse grupo de pontos. Em seguida, cortei aqui essa linha. E agora, nós vamos arrematar essas partes de dentro aqui do nosso trilho com o verde, igual vocês estão vendo aqui que eu fiz. Então, em todos os intervalos que nós temos, nós vamos fazer essa volta aqui com o verde. Eu vou mostrar para vocês como fazer agora naquele ali. Bem, então, para fazer esse arremate aqui interno, nós vamos usar a nossa linha verde e eu vou amarrar aqui o verde no primeiro ponto alto que eu tenho aqui. E aqui nós vamos trabalhar da seguinte maneira: depois que amarrou aqui a linha, sobe 3 correntes, faz mais 2 pontos altos aqui no mesmo local que subiu as 3 correntes. Então, fiz um grupinho aqui de 3 pontos altos contando com as correntes. Em seguida, eu venho no grupinho de 3 pontos altos da frente, no primeiro ponto alto desse grupo, prendo um ponto baixo. Prendeu aqui esse ponto baixo, a gente sobe 2 correntes, uma, 2. E aqui eu tenho a altura de um ponto alto, porque tem um ponto baixo e mais 2 correntes. Então, daqui pra frente, sempre vai ser assim: prende ponto baixo, sobe só 2 correntes. Depois faz mais 2 pontos altos aqui no mesmo local. Fez aqui o grupo de pontos altos, vem no grupo da frente, prende no primeiro ponto alto um ponto baixo. Sobe 2 correntes, mais 2 pontos altos. Vem no grupo de 3 pontos altos, logo à frente, no primeiro ponto, prende aqui um ponto baixo. Sobe 2 correntes, mais 2 pontos altos. E aqui, olha, cheguei de onde vou passar desse lado aqui para trabalhar o próximo lado. Então, em cada um dos 4 lados aqui, eu vou fazer 4 grupinhos iguais a esse. Quando eu for passar de um lado para o próximo, eu vou trabalhar da seguinte maneira: vou prender um ponto baixo sobre esse ponto baixo que eu tenho aqui da emenda do square. Então, passo a agulha aqui por trás do ponto baixo e faço outro ponto baixo. Fez esse ponto baixo aqui onde emendou, a gente vem direto para o primeiro ponto alto desse próximo grupo aqui de 3 pontos altos e faz um ponto baixo. Então, assim. E a partir desse ponto baixo, começo a trabalhar esses grupinhos aqui de pontos nessa próxima lateral.
Então, aqui, olha, trabalhei o segundo lado com o mesmo padrão que fiz aqui. Agora, eu encontrei aqui o local onde eu passo desse lado para o próximo. Então, aqui, vocês reparem que eu já tenho um ponto baixo aqui trabalhado. Então, quando eu encontrar esses pontos baixos aqui, que já estão trabalhados na emenda, eu faço outro ponto baixo atravessando pelo meio do ponto baixo que está aqui. Depois, venho para o primeiro ponto alto desse primeiro grupo aqui dessa lateral e repito desse lado aqui o mesmo padrão. Completei aqui o terceiro lado aqui. Agora, de novo, faço um ponto baixo, pegando nesse ponto baixo aqui da emenda. Venho direto no primeiro ponto alto do próximo grupo e completo aqui o restinho dessa volta com o mesmo padrão. Então, aqui, olha, contornei todo o redor aqui, dessa parte de dentro aqui do trilho, com esse padrão, encontrei aqui o primeiro grupinho de pontos que eu fiz no início dessa volta. E aqui eu vou encerrar dessa maneira. Depois desse último grupo, eu tenho aqui de base um ponto baixo que já foi trabalhado aqui na emenda. Então, atravesso pelo meio do ponto baixo, faço aqui outro ponto baixo. Venho direto na primeira corrente que eu fiz aqui para iniciar, vou atravessar a minha agulha aqui pelo meio dessa corrente, buscar uma linha e prender aqui um ponto baixíssimo. Prendeu esse ponto baixíssimo, laça de novo e aqui nós cortamos essa linha. Bem, então aqui em todos os intervalos que nós temos aqui no meio do nosso trilho, que tem esse quadrado aqui, nós vamos arrematar com o padrão que eu mostrei aqui para vocês. O arremate dessa linha aqui é assim. Primeira coisa, a gente vira aqui pro lado do avesso. Aqui, essas duas pontas que eu tenho que arrematar aqui, elas estão bem próximas uma da outra. Então, primeira coisa que eu vou fazer vai ser dar dois nozinhos aqui. Depois de dar aqui esses dois nozinhos, eu vou pegar a agulha de tapeceiro e vou passar uma das pontas na agulha e vou esconder uma ponta vindo nessa direção. Então, aqui de onde estou, olha, logo próximo aqui, eu tenho pontos baixos. Então, eu vou passar a agulha pelo meio desses pontos baixos. Depois de passar aqui por debaixo dos pontos, eu venho aqui para esse primeiro ponto alto. E aqui, eu venho trançando aqui a agulha pelo meio desse ponto e trazendo a minha linha aqui no pé do ponto. Agora, eu passo pelo pé desses pontos aqui, olha, até passar pelo ponto baixo. E corto aqui bem rente. Não tem perigo de escapar. Agora, a gente faz a mesma coisa com essa outra ponta. Se eu subir pra cá com uma ponta, com a outra ponta eu venho pro lado de cá. Bem, então assim que eu faço o arremate aqui dessa parte de dentro. Depois que nós completarmos todos os intervalos aqui da parte de dentro do trilho, nós vamos pegar o verde novamente e vamos vir aqui na borda do lado de fora aqui da nossa peça e vamos trabalhar uma volta com o verde aqui. Então, eu vou começar em qualquer grupo que eu tenho aqui de 3 pontos altos, pegando no primeiro ponto desse grupo aqui de 3 pontos altos. Então, vou começar por aqui. Busco uma linha aqui pra frente, subo 3 correntes. 1, 2, 3, faço 2 pontos altos aqui junto no mesmo local. Fez os 3 pontos altos aqui, vem no próximo grupinho de 3 pontos altos, no primeiro ponto faz um ponto baixo, sobe 2 correntes, faz mais 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Fez aqui os pontos altos, vem no grupo da frente, mais um ponto baixo, mais 2 correntes, mais 2 pontos altos aqui. Próximo grupo, o primeiro ponto alto, um ponto baixo. Então, padrão que nós vamos
contornar aqui é o mesmo que nós fizemos aqui na parte de dentro. Então, eu vou fazer o meu até chegar aqui nessa ponta e venho mostrando. Bem, então aqui eu vim trabalhando com o padrão que orientei e encontrei aqui essa ponta onde eu vou começar a descer. Então, quando nós encontrarmos esse local, todas as vezes, nós vamos prender um ponto baixo nessa corrente que nós temos aqui de base. E vamos fazer mais um ponto baixo no ponto alto logo à frente. E aí, continuamos com o mesmo padrão das duas correntes, os dois pontos altos. Um ponto baixo no primeiro ponto alto do grupo logo à frente e continuamos com o padrão até nós trabalharmos aqui. Eu vou fazer o meu até aqui e já vem. Bem, então aqui, olha, desci por essa lateral, aqui eu fiz 1, 2, 3 grupinhos. E estou aqui agora para prender nesse último grupo aqui descendo, depois nós já começamos a subir aqui. Então, todas as vezes que nós descermos e encontrarmos esse último grupo aqui e formos começar a subir, nós vamos fazer assim. Nesse último grupo aqui descendo, prendo um ponto baixo no primeiro dos 3 pontos altos de base. Depois que prendeu aqui esse ponto baixo, direto eu vou trabalhar outro ponto baixo nesse primeiro ponto alto aqui desse primeiro grupo subindo. Começo a trabalhar com o mesmo padrão de 2 correntes, mais 2 pontos altos no mesmo local aqui que fez o ponto baixo. Subo 2 correntes e continuo com esse padrão. Então, notem uma coisa, para que não confunda aí. Na hora que nós descermos, nós vamos fazer 1, 2, 3 grupinhos. Quando subirmos, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 grupinhos. Então, é com esse padrão que é trabalhada essa volta. Eu vou completar aqui toda a minha com essa orientação e já vem. Bem, completei aqui todo o restante da minha volta. Quando encontrei aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na primeira corrente que fiz aqui para iniciar, cortei a minha linha e arrematei aqui com o mesmo padrão que orientei vocês no arremate aqui da parte interna. Bem, gente, então completamos aqui mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esqueça do seu like, do seu comentário, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E, se quiser mais vídeos de passo a passo, eu estou deixando aqui do lado 2 opções de vídeos para você. É só clicar aqui nessas imagens que você é levado ao vídeo. Se ainda não for inscrito em nosso canal e quiser se inscrever, é só clicar aqui na nossa foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.